aqui a gente vai ter muitos vídeos acerca de tudo da Gala. Então, muito bastidor, muitas coisas que eu não mostro em outros lugares, que a gente vai ter só aqui. E coisas que a gente decidiu, então estratégias. Eu vou pedir opiniões por aqui, vou falar por que a gente tomou determinadas atitudes, por que a gente escolheu uma coisa e não a outra. Então, tudo das nossas futuras coleções, das coleções que já passaram também, eu quero constar bastante coisa por aqui que eu não vou contar em outros lugares. Oi, meu nome é Gabi, eu sou a fundadora da Garla, essa daqui é a Matilda, cofundadora? Acho que dá pra falar assim. Cofundadora da Garla, que é uma marca de moda real que por acaso veste pets. Por que eu decidi criar uma marca de moda pet? E aí vamos voltar um pouquinho no tempo para eu conseguir tentar explicar da melhor forma. Eu sou engenheira química, tá? Sou formada em engenharia. E aí eu estava trabalhando no CLT e assim que eu entrei, quando eu ainda era estagiária, eu já percebi que eu não queria fazer aquilo ali pra sempre, porque eu sempre quis ter o meu negócio. Sempre quis ter o meu negócio. E aí, eu só não sabia exatamente o que ainda. Então, eu fui deixando pra ver aí como que ia ser. No inicinho de 2023, eu comecei a me apaixonar muito por moda. Quando eu era adolescente, eu até quis fazer faculdade de design, fazer faculdade de moda, só que eu acabei não seguindo, deixei um pouco pra lá. E aí, durante o período que eu fiz faculdade, eu não fiquei muito ligada nisso. Quando eu me formei, aí, na verdade, em 2023, no início de 2023, eu ainda nem tinha me formado propriamente. Eu tinha acabado as matérias, mas ainda não tinha me formado. E aí eu tava fazendo estágio e eu comecei a ficar muito apaixonada por moda, acompanhando muitas coisas de moda e tal. E a minha avó, mãe da minha mãe, ela era costureira. Eita, aqui o Instagram tá bombando aqui. A mãe da minha mãe, ela era costureira, foi costureira a vida inteira até ela se aposentar, mas nenhum dos filhos meio que seguiu isso, sabe? A minha mãe sempre fez muitas coisas de artesanato lá em casa, tipo, a vida inteira, sempre teve muita coisa. Minha mãe tinha máquina de costura, ela sempre costurou uma coisinha ou outra. Quando eu era pequena, eu costurava roupinha para minhas Barbies usando a máquina e as coisas dela, agulha e tal, mas eu nunca tinha pensado em fazer isso, sabe? Eu não sabia como fazer isso. E aí, quando eu comecei a me apaixonar muito por isso, eu decidi aprender a costurar. Então, eu aprendi a costurar e tal. E aí, comprei uma máquina usada. E aí, eu pensei em abrir uma marca de moda. Só que eu nunca quis fazer uma coisa que já tivesse muito, sabe? Eu não acho que o mundo precisa de mais uma marca. Eu não queria fazer mais uma marca. Então, eu queria abrir uma marca de moda que fosse uma coisa que não tivesse tanto no mercado. E aí eu pensei em fazer uma marca de upcycling. Upcycling é tipo transformar uma coisa que já existe em outra coisa. Então eu queria, sei lá, transformar roupas de brechó em outra coisa, ou pegar tecidos que não eram usados, restos de tecido, e transformar em outra coisa. Só que eu até postei vários desses vídeos no meu canal do TikTok, porque eu gosto muito de fazer isso de verdade, só que isso não era viável, assim, dava muito trabalho, não é viável vender isso, sabe? Eu acho que as marcas que conseguem fazer realmente são extraordinárias, porque é muito difícil fazer isso. E aí, essa ideia então ficou de lado e eu pensei, tá, mas eu gosto muito dessa parte de sustentabilidade e se for uma marca feminina sustentável? E aí eu comecei a pesquisar, fiz muita pesquisa. O meu TCC, ele foi um plano de negócio. Então eu sei fazer muito essa parte de pesquisar e ver a viabilidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre marcas de moda sustentáveis ao redor do mundo e tudo. E aí eu cheguei à conclusão que financeiramente para mim era inviável. Por quê? Vamos falar assim, uma camiseta um tecido de algodão, um tecido 100% algodão, vamos falar que ele é R$30 um metro. Um tecido 100% algodão, de um algodão orgânico, de um algodão rastreável, que você sabe de onde que veio, você sabe quem que produziu, que você tem certeza que ele é 100% orgânico, ele é mais do que o dobro. Ele vai para, sei lá, R$70 o metro. E isso
faz muita diferença no produto final. Então, o produto final ficaria muito mais caro. E além de eu ter que investir muito mais para colocar isso em produção, eu teria que colocar muito dinheiro em marketing, porque estaria lutando com empresas assim que têm muito maior, um poder aquisitivo muito maior. Então, eu cheguei à conclusão que financeiramente para mim não era viável. Ainda mais porque eu queria também fazer uma marca para pessoas mais ou menos da minha idade, assim. E as pessoas mais ou menos da minha idade, elas têm outras coisas para se preocupar do que comprar uma camiseta de algodão 100% sustentável, que é 5 vezes mais cara do que a outra. Então, por isso, essa ideia ficou guardada aí também. E aí, passaram alguns meses, e o que que acontece? Eu moro aqui nesse apartamento, moro aqui com meu marido, e não podia ter cachorro aqui. Não podia. E em 2022, eu perdi o meu cachorrinho. Ele teve uma doença e tal, a gente acabou perdendo ele, e aí eu não tive mais cachorro desde então. Eu saí da casa da minha mãe, vim morar com meu marido e tal, e aí eu tava sem cachorro, e aí eu tava me sentindo muito sozinha. Aí eu fui e pedi pra dona do apartamento aqui se ela poderia deixar eu ter um cachorrinho. E ela colocou alguns empecilhos, mas ela deixou. E aí eu entendi isso muito como um sinal, sabe, pra ter uma marca de moda pet. Porque antes disso não seria viável, sabe? Onde eu morava não era possível ter um cachorro e aí eles deixam, eu falei, não, isso com certeza é um sinal, a gente tem que seguir por esse caminho. E aí eu vou até contar uma coisa rapidinha, né, falando do meu outro cachorro. Em 2022, foi o ano que ele faleceu, eu até cheguei a fazer uma roupinha pra ele. Porque era aniversário dele e aí eu queria fazer um aniversário de MIB. Só que não encontrava roupinhas pra ele, porque ele era um pug. Então, assim, era praticamente impossível achar roupinha pra ele. As que eu achava tudo muito feio. Eu não gostava de nada. Teve uma vez que ele voltou do pet shop com uma roupinha, gente, tão feia. Meu Deus do céu, eu cheguei a ficar com dó. A gente riu tanto que o cachorro ficou até sem graça. Tadinho. Enfim, e aí eu quis fazer esse terninho pra ele de MIB, só que eu não sabia costurar na época. E aí eu fui e fiz com cola quente, gente, ficou terrível, o trem desmontava, não serviu nele direito, ficou todo apertado. Mas quando veio a ideia de fazer uma marca de moda pet, aí eu consegui pegar a Matilda e tal, eu lembrei muito disso, porque se eu soubesse fazer naquela época, eu com certeza teria feito, teria ficado lindo. E aí, por isso veio a ideia da Garla. De novo, eu não queria que fosse só mais uma marca, porque eu acho que de marca o mundo já tá cheio. Eu queria que fosse uma marca diferente das outras. Então, eu queria que fosse uma marca de moda real, que por acaso veste animais. Então, eu queria que tivesse essa pegada de fashion, eu queria que fosse uma coisa mais atual, que não tratasse os pets como um bebê, sabe? Não queria que fosse 100% assim, coisas muito fofinhas, meio bregas, assim, meio cafonas. Eu não queria isso, eu queria uma coisa mais atual e eu queria que fosse esse artesanal, que é uma coisa que eu consigo trazer aqui na Garla. Então é isso, foi daí que veio a Garla. E nos próximos vídeos teremos muitas coisas, inclusive no próximo vídeo eu vou mostrar uma feira que a gente vai participar. Então espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tava dormindo, mãe. Oh, meu Deus, tava dormindo, mamãe. Tchau.